Boa noite. Vou aguardar vocês chegarem um pouquinho, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer essa live com um convidado muito especial, que é o professor Robson, do Centro Hugo de São Vítor, e nós vamos conversar sobre homeschooling, vamos conversar sobre a educação clássica, as artes liberais, tá bom? Então vai ser muito bom tudo isso que nós vamos falar, tudo isso que o professor Robson vai trazer para nós, ele que é um grande estudioso deste assunto, da educação clássica, tá? Então já manda aí aviãozinho para todo mundo. Ó, o Centro Hugo de São Vítor já entrou aqui, um monte de gente chegando. Vou aguardar o professor entrar. O professor Robson vai entrar no perfil do Centro Hugo de São Vítor ou no perfil pessoal? Só me avisem aí, tá bom? Bem-vindos a todos vocês, Tatiane, Selma, Arnaldo, Omar, Mara, Maroca, uma porção de gente. Que bom ter todos vocês aqui interessados nesse assunto. Às vezes a gente deixa de estudar, deixa de se aprofundar nisso que é parte tão importante da nossa vida, que é a nossa formação, que é a nossa autoeducação, que é o aprendizado de coisas muitas vezes que não vão nos trazer nenhuma rentabilidade, né? Não é algo que vai me ensinar algo a fazer, mas é algo que vai me enriquecer como pessoa. E nós vamos ver que a questão da educação clássica, das artes liberais, está muito atrelado a isso, né? Ao aprender pelo gosto de aprender, conhecer pelo gosto de conhecer, e não simplesmente visando lá na frente um vestibular, uma faculdade, mas essa formação integral, essa formação por inteiro do homem, né? E por isso é tão bonito, tão importante que nós que somos família, nós que somos pais, saibamos sobre estas questões, saibamos o que é a educação católica, o que é uma educação clássica, para que melhor a gente possa formar os nossos filhos, para que nós possamos formar os nossos filhos realmente por inteiro. Aqui o Centro Hugo de São Vítor falou, já estou entrando, então vai ser por aqui, pelo Centro Hugo de São Vítor? Ah, ótimo, então vou ver se eu consigo adicionar vocês aqui. Deixa eu ver, entrar ao vivo com o Centro Hugo de São Vítor. E ele vai poder falar com muita propriedade para nós sobre esse assunto. Eu gosto muito de aprender. Eu lembro que... Oi, professor, boa noite. Olá, tudo bem, Ideia? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito Que obrigado. alegria estar com o senhor aqui nesta noite. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar cortando minha cabeça. Para a gente conversar sobre esse assunto, como eu falava, né, que tem tanto a nos enriquecer como pessoa. Às vezes a gente fica num utilitarismo, buscando somente aquilo que é útil para nós, visando questões materiais, questões financeiras, e esquece muito de formar o nosso intelecto, a parte da intelectualidade, da espiritualidade, que é tão importante para nós, né? Então, quero lhe dar as boas-vindas, quero agradecer muito a sua presença aqui, ao Centro Hugo de São Vítor também. Então, já o senhor vai poder se apresentar e também falar um pouquinho do Centro Hugo de São Vítor, para que o pessoal conheça melhor esse trabalho de vocês, que é tão bonito, que além da questão da educação, que é o que hoje vai ser a pauta da nossa live, trabalha muito bem na questão da defesa da vida. Então, por favor, professor, Sim. pode se apresentar e apresentar o centro também. Tá bom. Alegria para nós estar aqui, Ideia, né? A satisfação é minha. Eu sempre falo pro Tiba, né, que eu assistia vocês na TV, né, Só na não diga televisão. que o senhor assistia o Bem da Hora e fazia as coreografias, senão eu vou me sentir muito velho. Olha, então, o pior que eu assistia. Tá bom, tá ótimo. Mas sabe por quê? Porque eu era coordenador de grupo de jovens da Renovação Carismática na época. Uhum. E nos grupos de jovens tinha os grupos de coreografia. Uhum. E aí eu tinha que dar um palpite nas coreografias, né? As meninas elas ensaiavam, falavam, olha, tá boa. E eu sabia que elas copiavam do Bem da Hora, né? Então elas viam as coreografias e copiavam. Os grupos de oração jovem, acho que do Brasil inteiro, copiavam as coreografias do Bem da Hora, né? Uhum.
Que legal, Então, professor. de vez em quando eu dava uma olhada. Então, eu vi assim, bem da hora. E, e o Tiba, eu conheci o Tiba quando eu fui à Canção Nova uma vez, e ele estava lá no Davi, né? Tava trabalhando ali, e já conheci ele da televisão também, né? Então, eu conheci ele pessoalmente lá no Davi. Mas eu sempre fui muito fã de vocês, assim. Eu acho que uma coisa, assim, que vocês fizeram na Canção Nova foi aquele projeto Juntos pela Vida. Sim. Talvez a gente não consegue medir aquilo lá, sabe? Mas aquilo teve um impacto no Brasil inteiro. Nós que Uhum. somos pró-vida, né, e que estamos aí já há 10 anos, né, na luta em defesa da vida, nós percebemos como aumentou, depois do Juntos pela Vida, como aumentou o número de pessoas conscientes em lutar em defesa da Sim. vida, né? Uhum. Então, parabéns para vocês por aquele projeto, né? Eu acho que foi assim fenomenal, né? Acho que ali começou Sim. também, né, uma nova fase para vocês, né, no Juntos pela Vida. Sim. Uhum. Então Verdade, foi professor. é uma carreira bonita de vocês dois, né? E outra coisa também que eu acho interessante é como é que você conseguiu fazer o Tiba, né? O Tiba, ele, assim, todo mundo conhece o Tiba e conhecia ele lá do programa, né? Do PHN, às vezes do Padre Léo e de lá, assim, e tal. E aí, de repente, o Tiba virou um homem sério, né? Assim, trabalhador. Ele ainda brinca, mas quando a gente via o Tiba lá, falava, nossa, Ai, e travou. agora Será que é ele a minha fala assim, conexão? Travou, professor. bom, Deixa eu a só ver minha, se o eu pessoal está tô me te vendo ouvindo. aqui. Peraí. Tá nos vendo, nos ouvindo? Tudo bem aí, pessoal? Deu uma travadinha, mas voltou, né? Voltou? Tá. Sim. O E Tiba agora o palhaço da Tiba, geladeira, né? exatamente, o Palhaço da Geladeira hoje, ele é um modelo, né, de pai, né? Eu acho que um modelo de homem, né, de tudo que ele faz, das responsabilidades que ele assume, né, e Aham, tudo muito sim. bem feito, né? Eu acho assim incrível, Acho que a né, o trabalho paternidade, que né, professor? A paternidade mas amadurece muito. mas a O mulher Tiba tem tem esse muita jeito. a mulher tem muita importância nesse processo, sabe? É, A isso é mulher ajuda verdade. A muito. mulher é o coração da casa, né? Ela vai dando ali a condução da coisa, embora o homem seja Exatamente, o chefe, a exatamente. cabeça, mas a mulher diz muito do andamento da família. Mas É, eu vejo assim, o Tiba, ele sempre teve esse jeito engraçado, mas ele é muito atento a essas questões. Quando o assunto era evangelização, depois, a partir de 2008, que ele começou a estudar sobre defesa da vida, né? Esses assuntos para ele sempre ressoavam assim com uma seriedade muito grande, né? sim. Então, e aí acredito que veio a paternidade, a família para sustentar, os filhos para criar, para educar, aí juntou tudo e aí deu esse homem de Deus, né? Que ele tem se tornado a cada dia. Sim. Mas Eu vamos não tenho lá, vergonha, professor. eu não tenho vergonha Ah, nenhuma em contar que quem prepara as minhas aulas é a minha esposa. então, aí ó, que Ela legal. me ajuda bastante, né? Ela me ajuda Nossa, bastante. ela tinha que ter vindo junto para a live, então, professor. Ela tá aqui junto, mas tá de Aí, pijama já. ó, aí, vamos lá, vamos conversar. É, Às vezes tem tá de outras coisas, né? Eu sei pijama. como é vida de mãe, Uhum. né? Às vezes tem coisas para Ela, fazer o ainda, Joãozinho louça também para tá aqui. lavar, casa para arrumar, tem muita coisa. Tá todo mundo de pijama aqui, ó. O Joãozinho aqui tá sofrendo com o cubo Oi, mágico aqui, ó. João, que menino Já lindo! consegui Ai, os montar a meninos têm parte um cubo branca. igualzinho esse. Que Uau! legal. Tchau. O Bento e o Fala, Matias têm um Juliana. igual a esse. Não sei onde você falar. Obrigado. Nada, meu bem. Que Bom, gracinha. deixa eu ficar sério agora também, né? Isso, se É, apresente. Só para o pessoal que está chegando, professor, deixa eu só avisar. Nós vamos falar nessa. Eu não sei fixar comentário aqui.
Então, o tema da live é Será que eu homeschooling consigo? e as artes liberais, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite aqui. O professor é meu convidado. Nós vamos falar sobre a educação clássica, a educação católica, o homeschooling. Então, fica aqui que tem muita coisa boa para você na nossa live. Nós vamos ficar aqui até quando o professor puder. Então, Sim. vamos lá e vou deixar o professor se apresentar e falar um pouquinho do Centro Hugo de São Vitor. Eu tentei fixar que também não consegui. O seu ficou Parece que aqui. eu, Deixa eu ver se eu consigo fixar eu acho esse. que... Fixar comentário. Aí, pronto. Ah, resolvido. Diz que fixou ali. Comentário fixado. Não Tá sei aonde, fixado. mas deu? Então tá bom. Uhum, tá fixado. Então vamos lá. Então, o Centro Hugo de São Vitor, né, nós criamos o centro aqui em Foz do Iguaçu já fazem 7 anos que tem o centro aqui, né, que é região de fronteira e aqui o tráfico de remédios, né, abortivos é muito grande. Então, nós, né, estamos aqui para tentar ajudar um pouco, né, resolver alguma coisa. Então, morre muita criança, muito nascituro aqui na fronteira. Então, nós temos um trabalho que nós fazemos de prevenção, né, de acompanhamento, conscientização das mães. E temos também um trabalho que nós realizamos na favela, né, que tem a invasão do Bubas, a maior favela, eu acho que invasão, né, que é favela, são casas não legalizadas, a maior invasão da América Latina. Né, são 6.000 famílias que moram nessa invasão. Então nós atuamos lá dentro da favela, nós caminhamos por lá, nós fazemos trabalho de conscientização, entregamos o bebezinho, né? Deixa eu pegar aqui o bebezinho. Aqui o bebezinho, nós entregamos lá, né? Conversamos com as mães, quando nós achamos um caso, então nós trabalhamos, atuamos no caso, também damos uma assistência social com cesta básica, até material de construção, né? A gente já ajudou mães a construírem um quartinho, porque não tinha mais espaço no barraco, então a gente ajuda a construir um quartinho para criança. Então, esse é o nosso trabalho principal, né? A defesa da vida. Eu sou Uhum. presidente, fundador do Centro Cultural Hugo de São Vitor, eu era professor universitário e era diretor do hospital aqui em Foz do Iguaçu, o hospital que atende a Tríplice Fronteiras, né? A Tríplice Fronteira, o maior hospital aqui da nossa região, e eu era o diretor. Aí quando nós montamos o Centro Cultural, aos poucos eu fui me dedicando à missão, né? Deixei o hospital, depois deixei a faculdade também, né? E hoje eu me dedico em tempo integral à missão, né? E contamos aí sempre com a providência divina, né? Para ajudar Uhum. o Centro Cultural, as doações que o pessoal faz, né? Uhum. E acho que uma vida também um pouco parecida com a de vocês, né? Que a gente confia na providência e vai vendo o que acontece dia a dia, né? Uhum. Sim. São famílias, professor, que integram o centro? Sim, são famílias, né? Temos famílias homeschoolers e temos famílias com crianças matriculadas em escolas, né? Então nós Uhum. temos atividades que seriam extra classe, tanto para os Uhum. homeschoolers Uhum. para quem tem os filhos na escola. Então as crianças Travou. vêm, travou, Pode falar, professor. Deu uma voltou? travadinha, mas já voltou. Uhum. Tá bom. Então as crianças elas podem vir ao centro cultural, estudar música, estudar xadrez, elas têm Lexio Divina, né, com uma irmã religiosa, tem inglês, nós temos o latim, né, nós temos agora, está em stand-by, mas nós temos também o grego e o hebraico no centro cultural. Né, então, são bastante atividades, temos Sim. filosofia, cursos de Tá. literatura clássica. Nossa, que legal, professor. Então, além da ação, né, na questão pró-vida, vocês também trabalham em relação à educação. É isso? Tem Sim, como um centro educacional, assim? Como que é? Tem sim, um ambiente que é próprio é, do Centro Hugo de São Vitor, onde as crianças vão para exatamente. estudar? Ah, que Exatamente. Nós legal. temos uma estrutura, né? O centro cultural é Uhum, realmente um centro cultural. Lá nós temos um auditório, né, para 100 pessoas, temos salas de que aula legal. organizadas.
E não temos ainda uma capela, né? Isso nos faz falta lá. Quando algum Uhum. padre vai celebrar missa, nós temos que adaptar o auditório. Mas Aham. nós queremos ainda ter uma capela no Centro Cultural. Uhum. Tá, mas então o trabalho de vocês começou com o Provida, e aí o que Sim, fez vocês enveredarem para a questão, para o lado da educação? Como que olha, foi esse? essa é uma pergunta muito interessante, porque ajuda as pessoas a entender muita coisa, né? Pessoas que ainda não acordaram para o problema da educação. É que, na verdade, a gente não enveredou. Essas duas coisas, elas estão juntas, né? Elas estão juntas. Porque a cultura da morte, como chamou o Papa João Paulo II, ela, por muito tempo, ela trabalhou tentando impedir, né, a gravidez, fazendo a interrupção da gravidez. Mas depois, de um sociólogo chamado Kingsland Davis e uma aluna dele chamada Adrienne Germain, né, essa Adrienne Germain, ela fez uma experiência, né, ela morou numa favela no México, para estudar o que levava as mulheres a querer ter filho. E, e então, com essa pesquisa dela, né, e junto com o Kingsland Davis, eles chegaram na seguinte conclusão: de que melhor do que interromper uma gestação é convencer as mulheres a não terem mais filho. E como que eu faço isso? Eu tenho que descobrir o que que convence a mulher a ter filho. Então aí houve uma outra dupla de estudiosos franceses, o Pierre Bourdieu e o Louis Althusser, que eles estudando a estrutura social da sociedade para ver de onde vêm os costumes, né? Eles viram que o que faz as pessoas a querer ter família é a própria família. Só que não é a família que reproduz a estrutura social. Eles dizem que o que reproduz a estrutura social é a escola. Então, qual vai ser o meio para nós convencer as mulheres a não ter mais filho? É a escola. Como que eu faço isso sem ninguém perceber? Eu mudo a finalidade da escola. Então, a escola que tinha uma finalidade, ela aos poucos vai passando a ter outra finalidade. Então, quando a finalidade da escola é arranjar um emprego, quando a finalidade da escola é a produção, um filho atrapalha na carreira da mulher. Um filho Uhum. atrapalha para fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Né? Um filho você vai ter que gastar mais com a criança, vai ter menos dinheiro para roupa, para maquiagem, né? Para fazer as viagens para o exterior. Então a escola é o lugar aonde nós vamos inserir a cultura da morte na cabeça não só das mulheres, mas na cabeça dos homens também. Ninguém mais vai querer ter filho daqui uns 20, 30 anos. Então eles fizeram isso daí e a coisa foi acontecendo realmente do jeito que eles planejaram. Uhum. Né? E aí nós temos, né, aí o princípio da cultura da morte está nesse sociólogo, o Kingsland Davis. Então, quando nós entendemos isso, nós encaramos quando um pai e uma mãe nos procura falando assim, olha, eu quero dar uma educação melhor para o meu filho, esse pai é um pró-vida. Ele tá evitando o aborto lá na frente. E ele está evitando dois abortos, né? São João Crisóstomo fala que existe o aborto do filho que ainda não nasceu, mas que existe também aquele aborto da vida eterna. Quando os pais não educam bem os seus filhos, eles estão abortando o filho da vida eterna. Eles não estão permitindo a gestação, né, da vida espiritual do filho que vai fazer ele renascer na eternidade. Né? Então, quando você não educa bem o teu filho, é um tipo de aborto também. Você aborta ele da vida eterna. Então, por isso que nós atuamos, né? Tudo, na verdade, é um trabalho pró-vida. O educacional, ele é o pró-vida também, né? Até porque o que vence a Uhum. cultura da morte é a cultura da vida. Sim, de fato, professor, tudo está muito interligado, né? Eles foram Sim, utilizando tudo quanto podiam, né, para formar essa engenharia social, para destruir a família, né, para promover essa cultura de morte.
e para destruir os valores, a fé, né? E a gente tem visto que, infelizmente, eles têm conseguido. E, de fato, nós que tomamos consciência disso algum dia, a gente precisa trabalhar, né, arduamente para que, ao menos nas nossas famílias, nas famílias ao nosso redor, a gente consiga espalhar essa cultura da vida, né? A fé, os Sim. valores, a valorização da família, né? Por isso, assim, que eu não tenho, assim, constrangimento nenhum. Na verdade, eu tenho uma alegria imensa, né? Quando nós saímos em família com os nossos 5 filhos. Ontem, por exemplo, a gente foi numa cidade vizinha aqui. E assim, onde a gente chega, a gente chama atenção, né? Aí a gente foi, era fim da tarde, a gente foi numa cafeteria para lanchar com as crianças. E aí, sim, claro, todo mundo olhava, mas aí chegou um senhorzinho, foi pedir um café lá e ele olhou assim e ele falou: que bonito! E só tava eu com as crianças, o Tiba tinha ido na farmácia. É, E ele falou assim: são da escolinha? Aí, aí não, são meus. Ele, sério mesmo? Aí eu, sim, são meus. Nossa, que bonito, que bonito. Porque assim, as pessoas, elas têm sede da verdade, têm sede Uhum. daquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro, né? Só que, infelizmente, foi sendo entregue tanto lixo, tanta tranqueira, tanta baixeza para as pessoas que elas foram se habituando a isso e assumindo como uma normalidade, né? A contracepção, o aborto, a cultura de morte, mas isso não é o normal. Não, isso não é o Sim. normal, né? E a gente tem que testemunhar isso, e a gente tem que anunciar isso, e a gente tem que trabalhar, a começar da nossa casa, com os nossos filhos, na educação, nos valores que nós passamos, como você falava, né? Eu provoco uma morte espiritual nos meus filhos, uma vez que eu não educo bem os meus filhos. Isso Sim. é gravíssimo, porque os nossos filhos têm uma alma eterna. E a eternidade dessa alma vai depender daquilo que eu realizo hoje com eles, os valores que eu transmito hoje para eles, a formação do caráter que eu me esmero em formar, né, todos os dias os meus Exatamente. filhos, nessa idade que é propícia para essa formação. Assim, depois lá na frente eles vão fazer as escolhas deles, eles É. vão fazer as escolhas deles, mas muito a partir dessa semente que eu lanço agora, na primeira infância, no período da infância até o início da juventude, é ali que os valores são transmitidos, né? Então a Exatamente. gente não pode ter receio de. Eu recebo muitas mensagens de mulheres assim: ai, tô esperando o meu terceiro filho, tô com medo dos olhares das pessoas. Vocês estão vendo como é que a gente vai assumindo isso, né? Vai assumindo essa de Aham. que eu não posso ter muitos filhos, o que que as pessoas vão falar, os olhares de julgamento que as pessoas. Não, gente, né? E isso, até mesmo esta abertura à vida, aos filhos, esta abertura às realidades espirituais, as realidades mais altas, mais elevadas, é que vão formar os nossos filhos. Isso Exatamente. meu Deus, isso é de uma importância enorme. Né? Uma família que Uhum. vive bem no ambiente familiar, que está aberta aos filhos que vão chegar, que se esforça na simplicidade do seu dia para dar o melhor para os seus filhos, já está formando. Você não precisa ter uma estante cheia de livro, né? Mas a sua vida forma primeiro o seu gosto, o seu amor, né, pela sua família, pelas coisas de Deus, está formando primeiramente os teus filhos ali. Mas, professor, trazendo agora propriamente para o tema, né, da nossa live, explica para Sim. o pessoal o que são as artes liberais. A primeira vez que eu ouvi falar de artes liberais foi em 2017, Uhum. numa palestra que eu vi no YouTube do professor José Munir Nasser. Foi a Ah, primeira vez que eu o ouvi falar mestre, né? É o de, mestre. de educação clássica, de artes liberais, e eu tinha os meus 2 filhos na escola. E eu fiquei assim, meu Deus, como eu e o Tiba assistimos juntos aquela palestra e a gente se olhava assim e falava, como que a gente não pensou nisso antes? Que a formação ela precisa ser integral, que a formação dos nossos filhos precisa ser para as virtudes, para o amor ao conhecimento, para o amor à sabedoria. Como que nos vendaram os olhos dessa forma? A gente ficou assim indignado, Sim. né? E a partir dali a gente começou a buscar aprender mais sobre educação e a partir dali também começamos a pensar na possibilidade do homeschooling.
Mas, né, o senhor estuda muito mais do que eu a respeito desse assunto, então quero deixar aqui, o senhor fale para nós o que são as artes liberais. Bom, vocês começaram bem. Se vocês começaram pelo Munir Nasser, né? Ele foi, né, um mestre, né? Ele formou muita gente no Brasil. Eu acho que a maioria das pessoas hoje que trabalham artes liberais no Brasil passaram por ele, né? Eu fui aluno dele um tempo. Fui aluno dele um tempo, né? Tem um amigo aqui que morava em Curitiba que assistia presencialmente às aulas do Munir Nasser, né? Nós nos damos muito bem. Mas as artes liberais, né, eu sempre tento deixar ela muito simples. Mas antes de eu entrar, eu já queria pedir desculpa que eu tô gripado. E eu fiquei ruim hoje. Percebe? Eu quase liguei pro Tiba pra gente cancelar de novo. Mas eu falei, Meu não, Deus. não dá mais para cancelar, porque o pessoal tá pedindo para nós essa live. Então, pode ser que eu precise, né, tomar um remédio aqui, assoar o nariz, alguma coisa assim. Vocês já me perdoem, né? Fique à vontade, professor. Tá bom. Mas é fácil hoje, né? O Brasil está aí cada vez se tornando mais conservador, então falar de artes liberais, boa parte das pessoas já entendem. Mas a grande maioria ainda não sabe o que é, não tem noção, né, do que se trata. E a maioria dos católicos, eles ignoram que isso é o método que formou muitos santos, né? Muitos santos estudaram as artes liberais. E pelas artes liberais, eles desenvolveram uma vida exemplar, uma vida espiritual exemplar, né, e uma vida também em sociedade exemplar. Então, é um método, né, que a igreja usou durante a cristandade. Então, se estendeu por todo o período medieval e assim, no século XIX que realmente foi acabando, né, as artes liberais. Ela teve o seu auge no período da cristandade. A cristandade é um período dentro do período medieval, né, o que chamam de Idade Média. É um nome depreciativo, nós sabemos Idade Média, né? O nome mais correto é a cristandade. Então, na cristandade se educava as pessoas com esse método, chamado artes liberais, né? Que a Déia já introduziu aqui, é o trivium e o quadrivium, né? Então, você estudava gramática, dialética e retórica. Dialética é o nome mais correto para a gente entender hoje, no lugar de lógica, né? Então, trivium vem três, né? Gramática, lógica e retórica. Só que essa lógica, por que eu chamo de dialética? Porque lógica hoje, para nós, é uma outra coisa. Quando a pessoa vai fazer um concurso, né, seja lá do fórum, da Polícia Federal, ela tem que estudar uma matéria chamada lógica. Essa matéria que se estuda hoje como lógica não tem nada a ver, né, com a lógica do trivium. Então, a lógica do trivium é dialética, que é o uso da lógica usado na disputa dos argumentos. Então, quando eu uso a lógica para disputar argumentos, ou seja, eu entro numa discussão ou eu vou apresentar um tema e aí eu vou usando de argumentos lógicos para convencer as pessoas, eu vou precisar parar um pouquinho. Eu já volto. Tá joia, professor. Não tá dando para ouvir. A gente fica aguardando o professor. Tadinho, gente. Imagina ter que falar estando gripado, né? Mas a gente aguarda para ouvi-lo falar mais sobre o trivium. Isso que ele está falando é a primeira parte das sete artes liberais, tá, gente? Então tem o trivium, que é a gramática, a dialética e a retórica, né? Aí depois ele vai explicar cada uma, eu acredito. Aí depois vem o quadrivium, né? O quadrivium que já é o estudo das coisas, né? Que fica na questão dos números, que é a aritmética, a geometria, que é os números no espaço, a música, que é os números, a aplicação dos números no tempo, e a astronomia, que é os números no tempo e no espaço. Mas isso, né, às vezes a gente pensa que a educação se dava como hoje, aí o professor voltou.
que com 6 anos a criança já estaria aprendendo tudo isso? Não, né? As crianças na Idade Média, elas iam começar esse estudo mais tarde, lá pelos 12, 14 anos, o professor vai explicar para nós, acredito isso também, né? E aí primeiro vinha o trivium e depois o quadrivium, não é, professor? Não sei se você estava escutando o que eu estava falando aqui, mas eu estava complementando aqui o que você estava falando, Sim. para o pessoal ficar permanecer aqui conosco também, né? Porque senão fica ali, e aí, Bom, que live é essa? ótimo. Tá tudo mudo. Não, a gente continua aqui, Aham, ó, tá conversando, né? certo. Bom que você está preparada também, né, para Imagina. suprir aí as minhas Não, faltas. capaz. É, então, mais correto, eu falei assim, né, é um método que usava na cristandade, mas porque nós estamos acostumados com essa palavra método. Porque, na verdade, não é um método, né? Seria a forma que as pessoas estudavam. É o jeito de estudar. Então, o trivial ele não é uma coisa, né, que eu vou pegar como uma matéria que tem hoje em dia, né, ou um currículo e vou dividir em 3 matérias. Né? O trivial ele não é o conhecimento em si. Né? Não se estuda, né, o trivium pelo trivium. O trivium ele é uma Uhum, ferramenta. uhum, Então, ele não é o conhecimento em si. O trivium é preparar a pessoa para estudar. uhum, Então, eu ensino, né, quando eu preparo a criança para o trivium, com os clássicos infantis, é a melhor maneira de preparar a criança para o trivium. Os clássicos infantis, tá, a contação de história, a música, né, eu vou preparando a criança. Né, isso, quem vai falar para nós na política, né, no finalzinho do livro A Política, é o Aristóteles. Tem esse livro da política comentado pelo Santo Tomás de Aquino, que é uma publicação nossa aqui do Centro Cultural Hugo de São Vítor. Nós temos esse livro que é os Comentários de Santo Tomás de Aquino à Política de Aristóteles. Então Aristóteles vai dizer direitinho lá, e Santo Tomás vai ensinar embaixo o que eu tenho que ensinar para a criança, preparando ela para daí depois entrar no trivium. E o trivium, eu ensino a criança a pensar, eu não dou conteúdo no trivium, eu ensino ela, eu preparo ela para depois ela receber um conteúdo. Então, o que seria essa gramática do trivium, né? É ensinar a criança é, a escrever, uhum, é ensinar ela a conseguir montar a sua ideia, a escrever a sua ideia. Né? Depois eu tenho a dialética, que é a lógica. Então, o que é isso? É eu pegar aquela ideia, né, da criança, então, com auxílio da língua, quando ela desenvolve a língua, ela consegue, quanto maior o vocabulário, melhor você consegue pensar, né? Você consegue expressar as suas ideias melhores. E aí a lógica é eu colocar essas ideias em argumentos lógicos. Por isso que é mais correto hoje em dia eu dizer gramática, dialética e retórica, para não confundir com essa lógica. Porque eu vejo o pessoal no Brasil, tem muita gente ensinando, entendendo o trivium errado, né? Eles pegam a lógica e aí eles começam a ensinar muita matemática e muito raciocínio lógico. Né? Aquele do uhum, CA mais B é igual a C, então, todas aquelas regrinhas da lógica não é uhum, daquilo lá que o trivium está tratando. Então, eu vou usar, né, de todos os recursos que ajudem a desenvolver o raciocínio da criança para que ela consiga montar um argumento lógico. Depois que ela uhum, formula esse argumento lógico, ela precisa saber falar, ela precisa saber se comunicar. Então vem a retórica. Então, tudo isso são instrumentos que eu estou preparando a criança para quê? Para depois ela pegar um grande livro, por exemplo, lá na faculdade, a criança vai pegar um livro de Platão, de filosofia, e ela vai entender a República de Platão. Porque ela não é um analfabeto funcional. Com a gramática que ela aprendeu no uhum, trivium, ela uhum, sabe ler e ela sabe extrair o melhor dali. Agora, ela uhum, sabe pegar também a República de Platão, organizar os argumentos que ela está defendendo, baseado na República de Platão, e ela consegue dar uma aula. Ela consegue apresentar, ela consegue ir numa Câmara de Vereadores, e ela consegue fazer uma apresentação na internet, qualquer coisa, porque ela aprendeu a pensar. Então, isso é o trivium. uhum. O quadrivium, ele é aritmética, geometria, música e cosmologia. No quadrivium, nós podemos. Desculpa.
No quadrivium é o treino para o número. Então veja que interessante. Trivium é o treino para a palavra, para a letra. Trivium é a letra. Gramática, dialética, retórica é a letra. O quadrivium é o número. Alguns dizem que o quadrivium é a música. Por que dizem isso? Porque a música é o número na prática. A música é a Uhum. perfeição do número, né? A música é a perfeição do número. A maioria das pessoas não entende isso porque não aprenderam música do jeito certo. Né? Aqui no Centro Cultural, eu sou professor de música das crianças. E eu começo a ensinar eles a ler partitura com 4 anos. E é impressionante como a lógica da criança é afiada. Como eles aprendem Uhum. rápido. Né? Eles cantam a partitura, para mim, assim, em 2, 3 aulas eles decoram um Anima Christi, um Salve Regina, Regina Celli. Eles cantam as notas musicais com todos os tempos certinho. Então a lógica da criança é muito boa. Né? Então é a hora que nós vamos usar essas ferramentas para ensinar a criança a pensar, desenvolver a inteligência dela, para que depois ela receba conteúdo. Então você veja como é o contrário do que se ensina hoje. Hoje na escola a Uhum. criança já entra para aprender o conteúdo. Para aprender o conteúdo. E quem tenta, às vezes, arrumar a coisa, estraga mais ainda, sabe? Esses dias eu vi um vídeo de uma escola católica. Eu não vou falar o nome só porque eu não lembro, senão eu ia falar. Mas ainda bem que eu não lembro. Mas eles fazendo um vídeo, né, mostrando o quanto a escola é boa, e as crianças estavam lá fazendo um anjinho de papel higiênico, né, com o rolinho, o miolo do rolo do papel higiênico. E aí isso estava na apostila, né, eles mostravam na apostila como fazer o anjinho. Depois, na outra página, tinha uma foto do anjinho pronto já. Dizia para a criança, agora vamos colorir. E a criança pintava um anjinho de papel higiênico ali na apostila. Aí depois tinha um textinho sobre o anjinho de papel higiênico, para ela ler, misturando, né, um pouco de religião com artesanato. E uma musiquinha, né, para o anjinho. As pessoas acham isso assim, nossa, que legal. Porque o que as escolas estão fazendo? Elas estão tentando agradar os pais. Elas não entenderam como que a criança pensa. Elas não entenderam nada de simbolismo que a criança precisa para entender as coisas. Então, a criança ainda ela não está preparada para saber o que é um anjo. Eu posso comentar, eu posso falar com ela. Agora, eu ficar ali fazendo um trabalhinho, né, com rolo de papel higiênico com a criança, isso daí é perder tempo. E a criança percebe, depois ela começa a não gostar mais de ir para a escola. Porque ela vem em casa, tem um monte de coisa interessante para ela fazer. Brincar no quintal é mais interessante. Ah, obrigado. Brincar no quintal de casa é mais interessante do que eu ir para a escola para fazer um anjinho de papel higiênico e cantar a musiquinha do Padre Marcelo. Então, a mente da criança, ela quer se desenvolver. É natureza humana, ela quer se desenvolver. Uhum. Então, o Trivium, ele é justamente para isso, né? Para a criança, é melhor ela hoje, um grilo encanta mais ela. Ela vê um grilo, pegar um grilo real, né, do que ela olhar um grilo na apostila. Né? A criança hoje, o fundo da casa pode virar uma floresta. Vocês aí têm uma floresta, né? Mas para a criança, ela aprende muito mais, agora que ela está aprendendo a pensar, e como que ela aprende a pensar? Conhecendo o mundo ao redor dela. Então, quanto mais ela conhece o mundo real ao redor dela, não o mundo do celular, não o mundo da televisão, né, mas ela brinca com terra, ela sobe na árvore, ela pega um bichinho. Isso daí as pessoas hoje desprezam, mas é aí que está a verdadeira educação. Né? O Uhum. trivium, o quadrivium, ele vai começar por aí, porque conhecendo o mundo real. Agora você imagina uma criança que fica lá na escola 8 horas olhando para um livro, uma apostila, para um desenho, 4 horas, 6 horas, seja o tempo que for, ela fica lá, pensando que o mundo lá fora está esperando ela, está chamando ela. Ela vai Uhum. criando resistência ao estudo, porque não Uhum. mostraram para ela a beleza do estudo, né? Uhum. Então, o Trivium, né, ele é tudo isso e mais um pouco. Né? Eu vou emendando uma coisa na outra que eu vou deixar você falar também.
Não, é maravilhoso, né? Assim, e ver que tem também um caminho, né? Você não vem já com toda uma enxurrada de coisas sobre a criança, mas tem um desenvolvimento, né? Sim, Exatamente, primeiro, né, a questão do trivium, da gramática, da dialética, porque se a criança não sabe ler e compreender, né? E hoje o que que nós vemos? Minha mãe é professora, né? E outro dia ela comentava comigo assim, indignada, que hoje um professor ele não pode nem reprovar, né? O aluno não pode ser reprovado, o aluno não pode reprovar. Então as crianças vão passando do primeiro ano para o segundo ano, do terceiro ano para o quarto ano, sem saber ler, sem compreender uma sim. frase, né? Quanto mais se expressar. Então, às vezes você vê assim, os jovens da Crisma têm que fazer uma leitura. Vai para a missa fazer uma leitura. Gente, é desastroso. Né? Um jovem de 14 anos não consegue fazer uma leitura Obrigado. coerentemente. Por quê? É Se, verdade. se vem com uma enxurrada de coisas, vem ali a história, a geografia, as ciências, e ainda por cima, muitas vezes deturpado, né? E uma série de conteúdos para uma criança, né, que não aprendeu a ler ainda, que não aprendeu a língua materna, que não sabe Exatamente. lidar com as palavras, não sabe ligar uma palavra na outra para formar a coerência de uma frase. Isso é Sim. desastroso. Aí a gente vai vendo lá na frente um bando de analfabeto funcional, que é o que nós temos visto hoje. Quantas vezes isso a gente vê assim claramente até nas redes sociais? Você fala A, a pessoa entende Z. Você fala uma Exatamente. coisa, a pessoa já vem às vezes até com um cacetete nas suas costas, né, falando de Aham. coisas que você não disse, mas aquilo que ela quis compreender. Por quê? Porque não sabe ler, né? Eu acho que o professor travou, deve ter ido tomar mais um remédio, suar o nariz. Então, isso é desastroso. Por quê? Porque não se fez esse trabalho gradual, né, de investir primeiro, né, essa preparação da criança. Né? As mães me procuram, professor, e me falam assim: que apostila? Eu aplico para o meu filho de 2 anos? Amada, deixa o teu filho de 2 anos brincar. Ai, o que você estava É, usando com a Ana Luz? Eu disse, eu não estava usando nada com a Ana Luz. Ela estava rabiscando apostilas velhas dos irmãos. Eu não estou usando nada, ela tem 2 anos, ela só brinca, certíssimo. né? O É que isso eu mesmo. faço com a Ana Luz? Eu faço leitura em voz alta, eu faço cantiga de roda, eu leio uma poesia. É isso que eu faço. E deixo brincar, vai brincar. E é o que ela mais gosta de fazer, sair correndo por aqui e ver as galinhas e pegar ovo. E é isso que vai preparar os nossos filhos para depois, lá na frente, começarem a aprender, Sim. a ler, a escrever e a compreender, né, que de nada vale eu saber juntar letras, formar palavras, mas se eu não consigo dar conexão para aquilo e eu não sei compreender. Sim. Não sabendo compreender, eu não sei me expressar. Eu não sei falar, eu não sei ordenar os meus pensamentos, né? Organizar a minha mente, que seria a dialética, né? Para que então eu Sim. possa expressar aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo das coisas. Então, é importante esse trabalho gradual que a gente faça. Às vezes as mães Sim. ficam numa pressa, como você falava, às vezes se quer agradar aos pais. Ah, vamos tacar conteúdo, vamos fazer É. uma apostila bem rica, cheia de coisa, e papapá, papapá, tacar coisa arada na criança, porque daí os pais vão ver, nossa, É. não, gente, é gradual a Exatamente. coisa, não tenha pressa, É. não pisa no acelerador na hora de educar o teu filho, né? Em tudo há um processo, e é E bonito sem ir falar o vendo esse peso, né? O processo. peso que a mãe sente nas costas com tudo isso, né? Uhum. A mãe e também a criança, né? É. De ter que dar conta de tantas coisas e de às vezes ter que lidar com conteúdos, com realidades que ela ainda não está pronta, não está madura para receber, né? Na maturidade própria de cada idade da criança, né? Uhum. Professor, mas então, qual que é a ligação das artes liberais com a educação católica? Olha, seria um erro até a gente dizer que as artes liberais são genuinamente católico. Uhum. E seria um erro e seria diminuir as artes liberais. Porque as artes liberais,
ela vai ter aí, né, o próprio Santo Agostinho, que ele é o pai das artes liberais, né, foi em Santo Agostinho que a coisa se formalizou, que a coisa entrou na igreja, né? A gente brinca aqui que o Santo Agostinho batizou Platão, né? Então Platão era um grego e o que a escola grega tentava fazer, né, em uma maneira de estudar que os gregos chamavam de paideia. A Uhum. paideia era garantir estudo para todos. Então, antes do povo grego não existia isso, né? Então, muitas civilizações não estudavam, e naquelas que existia formação, que existia o estudo, era apenas para alguns, apenas para a elite. Então, o Platão, ele até defende essa ideia, né, da educação ser para a elite, né, ter governantes no poder que, que sejam bem instruídos. E aí, o bem vem para todos. Então, você não precisa se preocupar em dar educação para todos, mas só para a elite. Só que isso daí tem uma interpretação, né? Isso não quer dizer que as pessoas, que isso vai contra o que a gente vê que os gregos realmente fizeram. Porque o Aristóteles depois, né, através do Alexandre o Grande, porque o Aristóteles era o professor do Alexandre o Grande, né? Foi ele foi o tutor do Alexandre o Grande. Então tudo que o Alexandre foi fazendo, que depois ajudou muito os cristãos, né, porque se não fosse o Alexandre o Grande, os apóstolos eles não iam conseguir pregar o evangelho. O que o Alexandre o Grande fez? Ele criou um idioma universal. Ele fez com que todo mundo aprendesse o grego koiné. E o grego koiné foi a língua que foi escrito o evangelho, porque era a língua que o mundo falava, era o nosso inglês de hoje, né? Era o grego. Depois passou a ser o latim, né? Mas na época, né, do Império Macedônico era o grego. Então, eles fizeram isso. Outra coisa que eles fizeram foram abrir as estradas, expulsar os piratas da terra, né? Foi nessa história que os piratas acabam indo morar no mar, porque o Alexandre o Grande expulsou todos, né, da terra. Eles eram assaltantes em terra, depois tiveram que morar no mar. Então, tudo isso foi preparando para que depois os apóstolos pudessem viajar e anunciar o evangelho. Nessa expansão do Alexandre o Grande, que a gente vai chamar de helenismo, o helenismo é a expansão da cultura grega. Como era feita a expansão da cultura grega? Era através da paideia. Então, a paideia era o estudo para todos. Era o estudo para todos. Mas o que se buscava com a paideia? Não era criar uma forma grega de ensinar. Era descobrir o que era natural do homem, como que o homem naturalmente aprende. Então, considerando o que a mente humana é, como que ela aprende naturalmente, sem forçar. E o que o homem precisa aprender. Então, o que eu preciso aprender? Na época, né, por exemplo, o Império Persa, você tem, as pessoas estudavam muito questões de guerra. Então, o que precisava aprender? Precisava aprender sobre guerra. Então, você servia ao governo. Os gregos, eles foram os primeiros a ver se não, mas isso é diminuir o homem. Né? Se o que nós temos de mais importante, assim, o que nos diferencia dos animais é a razão, né? A nossa essência, vamos dizer assim, né? Toda a nossa finalidade está ligada à razão, ao nosso pensamento. Então, inclinar o pensamento do homem a servir o Estado é diminuir o homem, é transformar o homem num cavalo. Um cavalo, né, que o Estado vai usar ali para o trabalho dele, que é a guerra. Hoje nós vivemos isso novamente, né? Nós inclinamos a inteligência do homem, né? Nós diminuímos ela, colocamos ela abaixo do mercado de trabalho. Então hoje se estuda para o mercado de trabalho. Então esse questionamento que nós estamos fazendo aqui, da finalidade da educação, os gregos fizeram. Para que o homem tem que estudar? Né? E como é a maneira natural que o homem entende? Então você veja que isso daí que estava no princípio da paideia é exatamente o que está no princípio das artes liberais. Então, a gente já brincou também, né, que o Santo Agostinho batizou a paideia, né, e passou a chamar de artes liberais. Mas então você vê na política de Aristóteles, você vê muito na República de Platão também, né, os princípios que estão nas artes liberais. Mas e a tua pergunta, né, da ligação com o catolicismo é justamente em Santo Agostinho. Porque o Santo Agostinho, ele estudou dessa forma grega. Então, o Santo Agostinho, ele queria ser um grande retor.
né? O retor, naquela época, era como um jogador de futebol hoje, como um cantor de sertanejo universitário, né? O retor era assim a estrela do momento, era a pessoa que mais ganhava dinheiro. Santo Agostinho queria ser isso. Para ser retor, você tinha que assim ser craque no trivium, porque é justamente saber gramática, saber organizar os argumentos, saber passar para frente. O que o retor fazia? O retor, ele apresentava as ideias do rei para o povo. Ele pegava, apresentava as ideias do rei no parlamento. Então, quanto melhor o retor, melhor o parlamento entendia e aí votavam para fazer aquilo que o rei queria. Então, se o retor fosse bom, ele conseguia tudo. Ele mandava mais que o rei. Se ele fosse ruim, o rei tinha problema. Então se pagava muito bem para um retor. E Santo Agostinho queria ser retor. Então ele fez esse caminho. E ele não acreditava em nada, né? Ele não estava nem aí para a Bíblia. Santa Mônica tentava ensinar ele, ele não estava nem aí. Então, para a gente entender o trivium no catolicismo, é a vida de Santo Agostinho. Aí, quando Santo Agostinho foi para a Itália, ele foi para lá para estudar, né, trivium e quadrivium, que não tinha esse nome ainda, né? Mas ele foi para estudar essas matérias que tem no trivium e no quadrivium. E aí, ele lendo o livro de Cícero, que foi o maior retor, né, o maior orador romano, ele lendo o livro de Cícero, Cícero diz o seguinte, Cícero diz assim que toda a arte de falar não é nada diante da filosofia. Porque a filosofia é o estudo da verdade. Quando você tem a verdade, o outro pode ter todos os argumentos, pode ter toda a técnica, pode ter toda a retórica. Se você está com a verdade, não tem. Então aquilo mexeu com Santo Agostinho, né? E aí ele foi procurar alguém que ensinasse filosofia para ele. Então, aí nós entendemos, né? Todas as artes liberais precisam preparar o homem para a filosofia. Não para o curso de filosofia, mas para aquilo que é realmente a filosofia, ou seja, pensar do jeito certo. Né? Pensar do jeito certo. Então, por isso que as artes liberais elas são ferramentas. Elas são ferramentas, elas vão nos ensinar a pensar. Depois nós vamos receber o conteúdo e vamos saber o que fazer com aquilo. Eu lembro que o Olavo de Carvalho, né, ele dizia assim, que as pessoas recebem conteúdo e elas não sabem o que fazer com aquilo. Elas não sabem o que fazer, porque elas não tiveram o trivium, elas não tiveram nenhum tipo de formação que ensinasse elas a pensar. Então elas recebem informação, elas têm oportunidades da vida, né, que elas passa por elas e elas não percebem, porque elas têm a coisa e não sabem o que fazer com a coisa. Uhum. Professor, você estava falando antes, né, de como hoje a coisa está tão assim voltada para o útil aquilo que é útil, né? A escola forma a pessoa para que ela venha servir ao Estado. Essa é a Uhum. formação que nós temos, forma a mão de obra, né? Diante dessa realidade, né? Você conversa com o pai, com uma mãe, a preocupação é, ai, mas e o vestibular? Ai, mas e a faculdade, né? O senhor acredita que é possível a aplicação da educação clássica, das artes liberais, né, na educação hoje no Brasil? Olha, pode parecer um pouco utópico, mas é possível sim. Né? E eu vou te dizer o caminho, se não nos travarem, né? Se não atrapalharem. O caminho é o homeschooling. Uhum, O caminho é o homeschooling. Se eu penso em estrutura educacional, se eu penso em escola, é utópico. Aí eu não sei se seria possível fazer uma educação clássica. Estou dizendo que uhum, eu não sei. De repente alguém faz aí no Brasil e fala, o Robson disse. Eu não sei se seria possível. Então, hoje para mim parece utópico. Mas no homeschooling ele é possível. Né? Então, por que é possível? Como eu estava falando aqui, as artes liberais é procurar aquilo que é natural. Como que o homem naturalmente aprende? uhum, E o que ele precisa naturalmente aprender? São essas duas questões que tem lá na paideia. Né? E a paideia, que era esse método dos gregos, é importante para a gente entender as artes liberais. Né? Então, por exemplo, paideia vem do grego paidos,
né? Que significa a criação de uma criança. Então, paidos é a criação de uma criança. E é da onde derivou a palavra pai. Então, pai vem de paidos, quer dizer a criação de uma criança. Então, o que é ser pai? É você criar uma criança. De paidos veio a palavra pedagogia, veio a palavra pediatria. Uhum. Então, vem a palavra paternidade, né? Então, tudo derivou-se, né, desse método, vamos chamar assim, que é a paideia, né? A paideia dos gregos. Então, você veja que aí nós já começamos a entender a figura do pai. Então, para ter paideia, eu preciso ter um pai. Uhum. Né? Para ter artes liberais, eu preciso ter um pai. Houve tempo que as Uhum. artes liberais já foram ensinadas em escolas? Houve, porque o professor era como o pai das crianças. Aqui no Paraguai tem um Uhum. colégio que ensina artes liberais, né? Tem um padre dos Estados Unidos, inclusive aqui, que nós aprendemos com eles aqui as artes liberais, né? E você vai lá e você vê aquele padre é um pai para os alunos. Né? Mas aquilo ali é uma coisa assim muito difícil de fazer, porque os outros professores são irmãs e irmãos. Então você tem poucos leigos trabalhando e todos estão ali dando a vida. Então eles conseguem ser um pai em tempo integral para aquelas crianças. Uhum. No recreio, Uhum. no recreio não tem assim sala dos professores. No recreio os professores, o padre, a diretora ficam com as crianças. Eles fazem o lanche Uhum. junto com as crianças, junto com os seus alunos. Então é uma outra estrutura, né? É uma coisa assim totalmente diferente. Mas se é natural, né, o que as artes liberais procuram, o que a paideia procurava é aquilo que é natural, nós temos que ver o conceito de educação. Né? Educação, né, vem do latim educere, né, que significa trazer para fora. Aqui nós vamos ver a grande diferença da educação clássica com a educação moderna. Por que a educação clássica forma um homem para ser feliz e a educação moderna forma um escravo do Uhum. trabalho, né? Então, educação significa trazer para fora. Trazer para fora. É trazer o que para fora? Trazer os talentos, as habilidades inatas que existem dentro da criança. Então, todo Uhum. mundo tem isso, né? Deus colocou dentro de nós aquilo que era necessário para que a gente cumprisse bem a nossa vocação. Então, existem em nós talentos pulsantes, habilidades inatas que são pulsantes. O sistema educacional moderno ele vai matando todos esses talentos, né? Ele vai cortando tudo, dizendo para você, não, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho. Se teu pai é rico, você faz medicina. Se teu pai é mais ou menos, você pode fazer engenharia. Né? Se o teu pai é pobre, você tem que achar uma licenciatura, né? Que é mais barato, é mais fácil de passar, né? E vai ter que se virar com isso. E daí vem os professores que nós temos. Então, a educação moderna ela vai matando. A educação Uhum. clássica, tudo que ela ensina. Então, eu estudo língua, eu estudo lógica, eu estudo história, eu estudo literatura, eu estudo retórica, eu estudo a música. Tudo isso que eu estudo das artes liberais é justamente para trazer para fora. É para Uhum. trazer para Uhum. fora. Ou seja, são canais, né? Por esses canais, as habilidades do homem vão florescer. Então, aquilo que é habilidade inato, né, aquilo que são os teus talentos, eu vou usar do trívio e do quadrívio para quê? Para fazer florescer os teus talentos. Uhum. Então, isso é individual. Para fazer isso Uhum. daí, eu tenho que conhecer o meu aluno como um filho. Então, você parece que a gripe passou para você, viu? Está muito Uhum. perto. Sim, Então, eu tenho que travou, conhecer o professor. meu. Será que travou? Voltou. Voltou? Já voltou. Eu tenho que conhecer o meu aluno como um filho, Uhum. para eu usar da gramática, da lógica, para eu usar da retórica. Né? Isso daí, hoje em dia, a gente pode substituir. Né? Lá na Idade Média, na cristandade e os gregos, eles não tinham tanto recurso quanto a gente tem. Né? Nós podemos fazer artes liberais muito melhor do que se fazia em qualquer tempo. Pelos recursos. Só que nós não sabemos usar os recursos. Nós não sabemos fazer a coisa.
porque nós estamos Uhum. educando o homem para o mercado de trabalho, né? E às vezes os pais tiram o filho da escola, levam para o homeschooling, mas eles continuam repetindo aquilo que a escola faz. Eles levam a escolarização para casa, né? Eles levam a escolarização para casa. Então, a educação moderna considera que a inteligência do homem é apenas uma situação-resposta, né? O homem tem a inteligência apenas para reagir aos estímulos do mundo, ao mercado de trabalho. A Uhum. educação clássica, não. A educação clássica, ela brota do interior. Então, na educação moderna, eu uso tudo para servir no exterior. Na educação moderna, na educação clássica, eu uso tudo para despertar aquele talento que cada um tem. Então, ela é Uhum. personalizada, sabe? Ela é Uhum. pessoal. Eu tenho que conhecer. Então, como é que eu vou fazer isso numa escola hoje? Né? Que tenho 15 alunos numa sala, 20 alunos numa sala, 30 alunos numa sala. Né? Além Sim. de ter esses 30 alunos numa sala, muitas vezes o professor está ali só por causa do salário. Ele não fez a Uhum. faculdade porque ele tinha vocação, ele fez a faculdade porque era o que ele conseguia pagar. Né? E aí ele entra da aula, ele não está preocupado em trazer o talento da criança para fora, coisa nenhuma. Eu vejo vocês aí, né, como vocês colocam os vídeos do Bento tocando piano, né? E aí a gente vê os comentários de vocês, a legenda, né? Como vocês ficam felizes, né? Nossa. Então, isso daí que vocês estão fazendo é artes liberais, sabe? Eu não Uhum. preciso ter aquela formalidade do livro das artes liberais. Né? Pegar lá o livro da irmã Miriam Joseph, que é excelente, é maravilhoso o livro para a gente entender, né? Mas aquilo ali não é um manual de regrinha de como que eu vou seguir a coisa. Né? Então, o conceito de artes liberais está ligado ao conceito daquilo que é a própria educação. Né? É, o que é a própria Uhum. educação, daquilo que é natural, que é o Uhum. trazer para fora, sabe? Então, eu acredito que Uhum. é possível, sim, a gente fazer artes liberais, né? E Uhum. eu acho que o Sim. caminho é o homeschooling. Se não travarem a Uhum. gente, porque a gente sabe que os municípios eles precisam de dinheiro e eles recebem dinheiro por criança matriculada. Sim. Então, se uma cidade começa a ter muitas famílias homeschooling, a prefeitura acessa o Ministério Público e pede para que dê um jeito nisso, porque o dinheiro vai diminuindo. Infelizmente é assim que Sim. funciona. Né? E aí começa uma caça às bruxas, para trazer criança que não está matriculada, simplesmente para receber aquele recurso da educação, né? Que muitas vezes Uhum. ainda é desviado. Sim. É a Agora, triste na família realidade. é possível. É, Sim. E quando você fala da questão do homeschooling, é exatamente isso. Porque acredito assim que se a gente fosse falar da essência das artes liberais, de uma educação clássica, é essa formação integral da pessoa, né? Então, assim, muito mais do que despejar conteúdos em cima da criança, é exatamente isso. É conhecer cada filho de uma forma única, por exemplo. Bento e Matias, que são os meus mais velhos, são absolutamente diferentes. Então, mesmo que eu esteja estudando com os dois aqui nessa mesa numa manhã, aquilo que eu trabalho com Bento, aquilo que eu trabalho com Matias, é muito diferente e a forma de ensinar é diferente, as aptidões são diferentes, os gostos, né? O Bento, ele é mais inclinado para as artes, ama desenhar e desenha muito bem, música. O Matias já é mais para as coisas práticas e para uma uma sensibilidade, né, para aquilo, para o sofrimento do outro, para aquilo que ele pode fazer para servir. Então, assim, e eu tenho que valorizar isso neles, porque é justamente conhecendo, primeiro conhecendo, e depois valorizando essas aptidões naturais, trabalhando as más inclinações, né, conhecendo o temperamento de cada um, as aptidões, os dons que Deus colocou, mas também exatamente. incentivando o desenvolvimento das virtudes que não são naturais neles, né? Porque essa busca das virtudes, de formá-los por inteiro, formar um homem, né, segundo o coração de Deus,
eu acredito que esse é o centro da coisa, né, professor? Sim, Então, assim, se a gente não ordena a educação para as coisas elevadas, e o que há de mais elevado, né, é Deus, as realidades sobrenaturais, que estão acima daquilo que é simplesmente natural, né, começando por aquilo que eles podem ver, é o meu amor de mãe, eles podem tocar, e pelo meu amor de mãe, eles experimentam o amor de Deus também, sim, né, pelas realidades que a gente vive em casa, né, de um perdão, de um ato de serviço, eles vão experimentando essas realidades, né, e a partir daí também se abrindo para as coisas mais elevadas, né, para poder ensinar uma catequese mais aprofundada para eles. Mas tudo parte daquilo que exatamente. eles conseguem ver. E essa pessoalidade, ela acontece em casa mesmo. Hoje, na realidade Sim, escolar, porque né, antes, na Idade Média, por exemplo, quando se ia, né, um Santo Agostinho que foi para Roma para estudar, ele tinha um mestre. Não era ele no meio de mais 30 recebendo a mesma formação. Ele tinha um mestre sim, que o conhecia, né? E que sabia como desenvolver. E era assim que a coisa acontecia. Os tutores, os mestres, porque a personalidade do mestre também forma muito. Né, na questão da educação clássica, das artes liberais, aquilo que o mestre vai transmitir, isso vai ajudar muito, né, vai somar muito na hora de formar o caráter daquela criança. Então, quando é a mãe ou o pai, é preciso que a gente tome também esse cuidado de dar ali o nosso melhor e da gente primeiro se esmerar nessa busca, né, das virtudes, nessa busca por estudar, por ler. Ideia, como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? Leia, que ele te veja lendo. Ideia, como é que eu faço para o meu filho gostar de rezar? Reze, que ele te veja rezando. Então, primeiro, aquilo que as crianças veem em nós, né? Mas de uma forma prática, professor. Como que uma família, né, que faz homeschool, que está ouvindo a gente agora, poderia começar com, né, uma criança, sei lá, na faixa lá dos seus 6, 7 anos, começar uma educação nesses moldes das artes liberais? olha, a primeira coisa que a gente precisa entender hoje é que nós precisamos preparar um terreno, sabe? Então, se você joga a semente na terra seca, ela não cresce, né? E você pode forçar a coisa, mas lá na frente a semente acaba morrendo. Então, quer dizer, a criança acaba perdendo o gosto. Então, eu vou usar Trivium e Quadrivium para ensinar a criança a pensar. Como foi Santo Agostinho. Quando ele aprendeu a pensar, aí ele soube reconhecer a verdade da filosofia. Pela filosofia, Santo Agostinho chega à teologia. Então, a formação do padre, né, do padre de antigamente, é justamente a vida do Santo Agostinho. Então, eu tenho artes liberais, que o padre estudava no propedêutico, filosofia e teologia. Então, pela filosofia, ou seja, pela busca, pelo estudo, né, buscando a verdade, o estudo bem ordenado, com a finalidade certa, você veja que Santo Agostinho não estava estudando a Bíblia, ele estava estudando filosofia. E, de repente, ele creu, porque ele enxergou a verdade e amou a verdade. Então, toda a Bíblia passou a fazer sentido para ele. A Bíblia, de repente, acendeu nos olhos de Santo Agostinho. E aí, quando ele creu, a inteligência dele foi turbinada. Ele ficou ainda mais inteligente quando ele creu. Então, a inteligência levou Santo Agostinho. Esse é o método católico, né? Então, só que para começar tudo isso, Santo Agostinho, ele teve uma vantagem. Ele tinha uma mãe santa, que era Santa Mônica. Então, tinha esses exemplos que você falou, dele ver a mãe lendo, dele ver a mãe estudando. Mas o que Santa Mônica soube também trabalhar com Santo Agostinho foi essa preparação do terreno. A preparação do terreno. Então, a criança, ela precisa, primeiramente, desenvolver a sua inteligência simbólica. Tem um professor americano que chama de poética, que seria a gente ajudar a criança a ter imaginação. Então, o celular, a TV, a tela, tudo tira a imaginação da criança.
E Uhum. às vezes o pai tira a tela, tira a TV e a criança acaba tendo menos imaginação ainda, porque daí o pai não sabe o que fazer, né? Então, nós aqui no Centro Cultural nós trabalhamos um ciclo de simbolismos, né? Então nós vamos trabalhando com as crianças, né, um ciclo simbólico, né? Isso é preparação do terreno, mas isso é um material, uma Travou. orientação como a gente tem aqui. Agora, uma Professor, volta coisa. um pouquinho só. Volta um pouquinho porque travou. O senhor falava do ciclo simbólico e travou. Ah, tá. Que o ciclo simbólico, eu preciso ter uma tutoria, uma orientação, né? Alguém que me ajude a fazer isso. Senão as pessoas vão ir lá fazer anjinho de papel higiênico, né? E vão achar que estão trabalhando o simbólico, o simbolismo. Então não é isso. Mas uma maneira simples que os pais podem fazer para trabalhar esse solo fértil, né? Ou seja, preparar a terra. Esses dias eu falei na live com a Fernanda Zamparoli, acho que ela é tua comadre, né? Aham. Eu estava na live com ela e aí ela falou um exemplo, assim, foi muito bom, porque ela falou assim que alguém deu um livro para o filho dela que era os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola para criança. E aí tinha uma questão ali no livro que o filho dela falou: mãe, o que que é isso daqui? Ela falou: meu Deus, como é que eu vou explicar isso para uma criança? E eu falei para ela: isso acontece porque a gente não deveria ler a vida dos santos para criança. A não ser que a gente tenha uma boa adaptação da vida dos santos para crianças. Fora as de Dom Bosco, eu não conheço mais nenhuma outra. Então nós temos que ter cuidado. Então, por que que acontece isso? A criança, né, se você apresentar para ela a vida de um santo que é mártir, que morre, ela já vai colocando a cabeça dela, mas eu não quero morrer assim. Eu nunca quero ser santo. Eu não quero ser jogado do templo com a cabeça numa pedra. Eu não quero ser pregado de ponta cabeça numa cruz. Por que que a minha mãe quer que eu seja santo? Ela, né, então, embora ele vai concordando porque ele está no ambiente, né, ele ainda responde à estrutura social que ele está inserido, uma hora ele vai dizer chega disso, que foi o que aconteceu com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, de repente, né, ele não quis nada daquilo da religiosidade que a mãe dele tinha ensinado para ele. E ele falou: não, isso daí é história para boi dormir, isso aí é conto da carochinha, essa Bíblia aí é uma maluquice, isso aí não funciona em lugar nenhum. Eu quero a ciência, eu quero estudar coisas mais elevadas, né, que isso. Isso daí é para as pessoas que não têm conhecimento. Então, tô com duas de água aqui, botar com remédio, outra é só água. Ah, Se precisar suar o nariz, fique à vontade, viu? tá bom, se precisar eu fecho a câmera. Agora eu aprendi a fechar a câmera. Tem problema não. Todo mundo passa por isso, professor. Então, o que que eu preciso? Por onde que eu começo, né? Então, comecei homeschooling, virei uma família homeschooling na pandemia e agora por onde que eu começo? Eu tenho, primeira coisa no Brasil, eu tenho que atender às exigências ali, né? Do MEC, da BNCC, porque se o Conselho Tutelar me visitar, eu tenho que estar em dia com a escola. Então, isso é o básico. Agora, professor, eu quero educação clássica. Né? Esses dias uma mulher me escreveu assim, falou: professor, eu vi um vídeo das crianças de vocês e eu fiquei assim fascinada. Como é que eles, né, fazem aquilo? Como é que eles falaram aquilo lá em latim? Como é que eles cantaram? Como é que eles leem a partitura? Com 6 anos, o meu tem 10 e ele ainda não está alfabetizado, mas ele lê as coisas e não entende. Então eu quero, dessa educação que vocês têm, como é que faz? Então, hoje a maneira mais prática que tem é uma boa literatura infantil. A velha contação de histórias, que eu posso começar quando a criança tem 2 anos já, né, com os livrinhos para criança de 2 anos. E aí, com 4 anos, eu já consigo entrar numa lista, né, que a gente chama de Good Books. Então, existe uma lista criada pelo Mortimer Adler, que se chama os Great Books. Foi uma lista usada para se reformar o currículo da Universidade de Chicago. As universidades que implantaram o Great Book, os Great Books, naquela época, o desempenho delas subiu. Né? Assim, os alunos melhoraram muito. Então começou nos Estados Unidos um movimento dos Great Books. Todas as universidades queriam a lista do Mortimer Adler para que elas pudessem crescer e os seus alunos, né, se desenvolverem. Mas aí tiveram 3 professores da Universidade do Kansas
que era o resultado desse movimento, né, John Senior, Dennis Quinn e Frank Nelick, eles enxergaram o seguinte: não adianta a gente ter uma lista de grandes livros, porque quando os jovens chegam na universidade, eles não estão preparados. Então, na lista lá começa com Dom Quixote de La Mancha. Eles não suportam ler o Dom Quixote de La Mancha. É chato o Dom Quixote de La Mancha. Eles não conseguem ler. Por que eles não conseguem ler? Era essa a pergunta deles. Porque eles não têm imaginação. Quem não tem imaginação não consegue ler nada, porque você precisa imaginar a história. Então, a pessoa acostumada com muita tela, muita televisão, ela não vai conseguir ler muito. E pessoa que mesmo que não tenha assistido televisão, mas que os pais não tenham desenvolvido a imaginação dela, ela também não vai gostar de leitura. Então, esses 3 professores criaram um programa na Universidade do Kansas, chamado Programa de Humanidades Integradas. Nesse programa, eles começaram a fazer os alunos ler os contos de fadas de novo. Ler histórias para criança, ler o Charles Dickens, depois história para adolescente, ler o Peter Pan, ler o Robin Hood, até chegar nos grandes clássicos. Então, eles criaram uma outra lista chamada os Good Books. Então, os Good Books preparam as pessoas para os Great Books. Então, isso não é uma invenção minha. As universidades de artes liberais, que nós temos hoje nos Estados Unidos, que são referência, né, é a Thomas Aquinas College, a Thomas More College. Elas usam os Good Books e os Great Books para ensinar artes liberais. Então, não existe educação clássica sem os clássicos. Então, os pais que pensam que estão fazendo educação clássica porque o Trivium está completo, aqui tem bastante matemática, bastante português, né, e não tem o clássico, na verdade, você está fazendo o que a escola faz um pouco melhor. Né? Você ainda está escolarizando a tua criança. Então, o que vai desenvolver mesmo a inteligência, o que vai colocar o Trivium em prática é a leitura. E aí eu tenho que dar o livro certo, porque a nossa preocupação com o livro, Deia, ela deve ser maior do que com a comida que a criança come. Porque a comida, se a criança é intoxicada, se ela come uma coisa que faz mal, você tira, ela vomita, né? Por algum lugar sai. Agora, o que você coloca na memória da criança, você não tira nunca mais. Isso é uma coisa que os pais têm que pensar. Aquilo que entra na memória do teu filho não sai nunca mais. Não existe uma borracha para apagar, não tem um delete na memória. Aquilo fica para sempre. Vai fazer parte da vida do teu filho para sempre. Aquilo vai ficar na alma dele para sempre. Aquilo não sai mais. É como uma tatuagem, né? Não sai mais. Então nós temos que cuidar muito bem com aquilo que nós colocamos na memória das nossas crianças. Então, esse programa de Humanidades Integradas acabou depois virando, né, livros, alguns estudos, que é o que nós usamos aqui no Centro Cultural. Né? Então, com as crianças pequenas, eu vou trabalhar os Good Books. Então, são os clássicos, né, que são próprios para treinar a imaginação da criança. Porque os Great Books, eles vão ajudar a criança, o adolescente, o jovem a pensar. Só que se não tem imaginação, ele nem suporta ler o livro. E ainda que ele suporte ler o livro, ele não sabe pensar. Porque toda a nossa razão, quando a nossa razão quer pensar, né, vamos imaginar assim a razão humana como uma pessoa que vai ao mercado. Né? Ela vai lá no mercado e pega o que ela precisa. Aonde que a razão vai comprar o que ela precisa para ela fazer, né, vamos dizer assim, o silogismo, os raciocínios que ela precisa? Ela vai buscar as coisas na imaginação. Então, não existe inteligência sem imaginação. Isso é muito sério, porque às vezes o pai investe na razão e a imaginação é besteira. Né? Esses dias eu fiquei triste, estava dando aula para umas crianças e eu falei assim, quem é que tem medo de fantasma? E aí ninguém levantou a mão. Aí o menininho falou assim, a minha mãe disse que não existe fantasma. E aí todos dizem, a minha também, a minha também, a minha também. Era todos filhos assim de bons católicos, mas que não entendem de pedagogia, de cabeça de criança. E eu falei assim, como assim não existe fantasma? Não existe, professor. Isso foi inventado para assustar as crianças que não querem obedecer ao pai e à mãe. Só que o que os pais não sabem é que a criança precisa do fantasma. A criança precisa do lobo mau. A criança precisa do dragão. Quem vai nos ensinar isso muito claramente é o Chesterton.
Por quê? A criança tem medos dentro dela, que ela precisa enfrentar, e que não são identificáveis. Então, se eu estou muito angustiado com uma coisa, eu sei por que eu estou angustiado. A criança, quando ela está angustiada, ela não sabe o que é. Então, se ela briga com um coleguinha, às vezes daqui uma semana bate o remorso nela. E ela não sabe que aquele remorso é porque ela brigou com o coleguinha na semana passada. Só que ela sente um mal-estar, ela sente um ruim, um mal dentro dela. E ela precisa enfrentar aquilo dali. Então aquilo tem que ser trazido para a imaginação da criança de uma maneira material. Então aquilo é um lobo, aquilo é um dragão, aquilo é um fantasma, aquilo é uma bruxa. Então, aonde que entram esses clássicos infantis, os good books, os contos de fadas? Eles entram porque sem eles a criança não amadurece. O Freud tentou na psicanálise achar uma outra forma de fazer a criança amadurecer sem os contos de fadas. E o que o Freud disse? Ele disse assim, impossível. Vamos ter que usar os contos de fadas mesmo. Não tem outra coisa que ajude a criança a amadurecer. Porque no conto de fada, ela desenvolve a imaginação, porque quando você conta a história do João e Maria, o menino imagina que o João é ele. A menina imagina que Maria é ela. E eles ficam com medo, a hora da bruxa eles tomam um susto. Por que eles tomam aquele susto? Por que eles têm medo? Por que eles têm pesadelo? Porque eles entraram na história. E quando o personagem da história vence a bruxa, eles vencem o medo dentro deles. Eles vencem o monstro dentro deles. O maior medo que a criança tem, o maior monstro dentro dela, é a criança mal que ela pode vir a ser. E ela sabe disso. Então, quando ela faz uma coisa ruim, quando ela faz uma maldade, fica dentro dela. E ela tem medo dela mesma. E nos Volta contos um de pouquinho, fadas... professor. Travou. Quando a Travou? criança faz uma maldade, aí travou. Ela percebe que ela pode ser mal. E isso deixa Uhum, ela mal. Faz ela se sentir um uhum. monstro. E o maior monstro que ela tem medo não é o bicho-papão, não é o monstro embaixo da cama, é a pessoa que ela pode vir a ser. Quando ela percebe que ela pode ser mal, quando ela percebe que ela mente, quando ela percebe que ela não obedece, que ela não gosta de obedecer, quando ela percebe que ela é capaz de bater no irmãozinho, isso daí dentro dela é um monstro que ela precisa Uhum. enfrentar, né? Ela precisa enfrentar, ela precisa matar esse monstro com a bondade. E aonde que ela faz isso? Nas histórias infantis. Então, sem história, a criança não amadurece. Então, um movimento de educação moderno tentou abolir os contos de fadas. Como que eles tentaram abolir? Fazendo adaptações, fazendo alterações, Uhum. trazendo lógica, razão Adocicada. para o conto de fada, né? Hoje está pior ainda, né? Hoje a Branca de Neve virou homossexual, virou travesti, então agora já estão usando para ideologia. Tem que ter muito cuidado. Mas os originais, né? No Centro Cultural nós damos o PDF com os originais. Está no nosso grupo do Telegram, tem no meu perfil do Instagram, né? Robson.cardenas. No perfil do centro também dá para pedir ali que a gente manda o PDF com os originais. Porque os originais vão fazer esse trabalho da criança. Então, o conto Uhum. de fada, a literatura infantil, eu não posso dar qualquer coisa para a criança, né? Dizia esses professores da Universidade do Kansas. E aí, eu tenho que prestar atenção no que esses caras fizeram. Porque não é só retórica, não é só blá 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 para vender livro que eles fizeram. Acho que travou. Não, Eles pegaram, não? não. Eles pegaram, ideia, 200 alunos da Universidade do Kansas e fizeram uma experiência. Os alunos se inscreviam para um extra classe e eles estudaram os clássicos com esses professores durante 2 anos. Né? Fizeram 4 semestres, né? Fizeram uma lista de livros e eles estudaram durante 2 anos. Ao final do programa de Humanidades Integradas, esses 200 alunos, 194 não terminaram a faculdade. Porque eles foram ser monge, padre, frei, freira, alguns viraram bispo, né? E assim, é a experiência católica da modernidade, ninguém fala disso na internet, né? Mas nós deveríamos Uhum. prestar muita atenção nessa experiência, porque nós estamos pegando um método da Idade Média, tentando fazer agora igual era na Idade Média, não vai funcionar.
Na Idade Média não Uhum. tinha celular, não tinha TV, não tinha. Eu não dou celular, mas o amiguinho mostra ali na pracinha o celular para as crianças, então não adianta. Então na Idade Média não tinha um monte de coisa que tem agora, não tinha um monte de problema que tem agora. Tinha os problemas deles. Então hoje a modernidade é diferente. Agora, essa experiência que nós tivemos na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, o programa de Humanidades Integradas, ele fez o quê? Ele pegou essa educação lá da cristandade, com os clássicos, e fez uma experiência, um jeito moderno de ensinar artes liberais. Então eles pegaram aquilo que é natural. Então aquilo que é natural não muda, né? É perene, é para sempre. Então o que tinha na paideia, o que tem nas artes liberais, tem que ter agora também. Só que nós temos que achar a forma de fazer agora. E eles fizeram, de 200 alunos, 194 vocações religiosas. O bispo de Oklahoma hoje é do programa de Humanidades Integradas. Legal. Os padres que ensinam nós aqui, que estão no Paraguai, eram do programa de Humanidades Integradas. Então nós temos um mosteiro inteiro que surgiu no programa de Humanidades Integradas, que fica nos Estados Unidos, que se chama o Mosteiro de Clear Creek, Nossa Senhora de Clear Creek. E é um mosteiro de missa tradicional, missa tridentina todos os dias, né, o rito de 67. E nesse mosteiro é uma coisa interessantíssima, porque quando você vai ver os livros que eles têm, né, que eles trabalham no site deles ali, você vê que os clássicos estão lá. Mas os monges mandando ler Frankenstein, os monges mandando ler o Fantasma da Ópera, Moby Dick, Dom Quixote de La Mancha, que história é essa? O que esses monges estão pensando? Agora, eles são um dos melhores mosteiros do mundo, né? Então, assim, monges com ares de santidade. E Uhum. enquanto outros mosteiros estão fechando por falta de vocação, Clear Creek tem fila de pessoas. Eles não têm mais estrutura, né? Eles estão lotados e não tem mais estrutura para entrar novos monges. Então, todo mundo quer entrar lá, né? Quem começa a levar o catolicismo a sério e percebe a sua vocação, fala, não, eu tenho vocação para ser monge, não quer ir em outro lugar, quer ir no mosteiro de Clear Creek. Né? E Uhum. outros mosteiros que seguem essa linha também estão cheios. Então você veja, eu posso pegar um material, um exemplo, um método de uma mãe que educou os seus filhos e aí criou o seu método do seu jeito, porque funcionou com o filho dela, aí eu acho que vai funcionar com o meu, ou eu posso pegar a experiência, né, do programa de Humanidades Integradas, que até hoje, aonde ele é aplicado, ele dá resultado. A gente vê no colégio aqui no Paraguai, onde eles têm o programa, né, assim, é uma coisa fantástica. O nível que eles conseguem elevar os alunos assim, é brilhante, é fantástico. Nós Uhum. fizemos o Congresso dos Médicos aqui em Foz e nós pegamos alunos do colégio, né, da sétima, da oitava série, para serem os tradutores, porque assim o inglês deles é perfeito, perfeito. Né? E são paraguaios, eles falam espanhol e brasileiros que moram ali. Né? Pegamos os brasileiros porque precisava traduzir para o português. Mas eles falam português, eles sabem muito bem o latim, eles sabem muito bem o grego. Né? E a literatura ali também é baseada nos good books, preparando para os great books que eles vão ler daí no segundo grau. Uhum. Então, por onde começar? Né? Você falou, eu já sou homeschooling e quero começar uma educação clássica. Tem que prestar muita atenção na literatura, do que você está dando para os filhos ler. E aí, Uhum. pela literatura, você vai acertando as questões, né, relacionadas ao trivium. Por exemplo, gramática, naquela época, era o estudo do latim. Então se chamava de gramática porque era só o latim. Hoje, nós aqui, não estudamos só o latim. Dentro da gramática, em vez do aprofundamento do latim, nós temos o latim, o inglês e o português. Então, isso não só para nós, mas também para esses outros padres, outras instituições que estudam artes liberais, é o suficiente para a gramática. Então, se estudava o latim 10 anos. Né? Hoje, eu posso estudar junto com o latim, o inglês e o português, que o efeito é o mesmo do que eu estudar gramática, como se estudava lá na cristandade, por anos e anos e anos e anos. Então, que Uhum. efeito que é esse? O efeito de ensinar a pensar. Né? O efeito de ensinar a pensar da forma certa.
entendi. Professor, mas imagino que uma dúvida que possa estar brotando aí, né, na cabeça das pessoas é, por exemplo, é, com que idade eu começo a leitura dos contos de fadas e quais contos de fadas eu posso ler para determinadas idades? Tipo, vocês têm um trabalho, uma lista, uma mentoria, para que a pessoa possa ter uma orientação, porque, por exemplo, você vai pegar os originais de alguns contos de fadas, eles são bem sangrentos, né? Bem trágicos, assim. Aham. É, eu não posso sair lendo indiscriminadamente. Eu lembro que uma vez eu peguei o original do Pequeno Polegar, acho que é. Os meninos eram pequenos, assim, tinha coisa de 4 e 5 anos, né? E aí foi chegando daquela parte que era de uma sangueira só. Eu fui adaptando do meu jeito, assim, para tentar diminuir um pouco a tragicidade da coisa. Então, como que a família pode ter essa, sabe, essa direção? Que contos de fadas eu leio? A partir de que idade? Para que eu possa realmente acertar, né? Sim. Bom, não é uma coisa fácil de se fazer, né? O que eu costumo dizer para o pessoal aqui, apostila não educa, listinha de livro da internet não educa, livro não educa. O que educa é um mestre, né? É alguém que Uhum. te ensine. Então, esses dias a minha esposa estava dando um exemplo, né, muito, que eu acho que vem a calhar. Ela falou assim que quando ela casou, né, nós casamos, ela cozinhava de um jeito e eu estava acostumado com a minha mãe cozinhar de outro. E ela falou, me incomodava, porque você queria que eu cozinhasse do jeito que tua mãe cozinhava. E eu não sei o jeito que tua mãe cozinha. Daí ela falou, mas interessante que depois eu percebi que entre o meu jeito de cozinhar, o jeito da minha mãe, o jeito da tua mãe, existe um jeito certo de cozinhar. Então, cozinhar é igual a outras coisas que tem na vida. A gente precisa aprender com alguém, né? A gente não sai assim, inventando uma lasanha do jeito que a gente acha que é uma lasanha. Existe uma receita certa para se fazer a lasanha, né? Depois o pessoal vai mudando, mas esses são outros tipos de lasanha. Então, ela disse assim, quando eu quero aprender alguma coisa, né, ela usou esse exemplo, quando eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que fazer igual com a comida. Eu tenho que ver assim, tipo, eu tenho o meu jeito, o outro tem o jeito dele e tal, mas qual é o jeito certo? Né? Talvez eu esteja fazendo o jeito certo, né? E eu não sei. Aí, quando eu descobrir o jeito certo, eu vou ficar feliz, falar, nossa, que bom, eu tô acertando. Mas talvez eu esteja fazendo o jeito errado, né? Então eu preciso que alguém me ensine. Nós temos, né, grupos no Telegram, temos grupos no WhatsApp, temos o próprio perfil, né, o perfil do Centro Cultural, ele tem muitas coisas. E o meu perfil, ele é só literatura. No meu perfil eu vou colocando lá, né, eu vou explicando os livros infantis. Então, um livro que me perguntavam muito era O Gigante Egoísta. Professor, O Gigante Egoísta, algumas pessoas gostam, pessoas não gostam, eu fiz um videozinho, né, fui lá e expliquei O Amo. Gigante Egoísta. Um outro livro que me perguntavam muito era o Harry Potter. Professor, mas não pode ser ruim, porque veja bem, no fundo tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Então eu vou explicar para vocês o que é o Harry Potter. Então, realmente, o problema do Harry Potter não é o que. O problema do Harry Potter não é a bruxaria. Não, são os ritos macabros tal. Professor, volta, que travou. Travou. O problema do Harry Potter? O problema do Harry Potter não é a bruxaria, como muitos pensam. Os ritos iniciais que tem ali, né? Isso é o problema, mas não é o problema principal. Né? O Harry Potter, ele foi uma experiência de manipulação em massa. Foi um dos maiores investimentos da história em um livro que não valia muita coisa. Um livro que não valia nada. Um livro que tinha sido feito 1.000 exemplares, tinha sido vendido 500 e doado 500 para a biblioteca da escola. Então poderia ser qualquer livro. Eles vamos pegar um livro e nós vamos assim gastar em marketing. E o mundo inteiro vai dizer que esse livro é maravilhoso. E se alguém falar que esse livro não é bom, nós vamos chamar ele de antiquado, de conservador, de maluco, de fascista, né? Porque todo mundo tem que dizer que é bom. Então, o problema do Harry Potter é isso. Eu explico mais detalhadamente, né, a visão da igreja sobre o Harry Potter. Depois as pessoas me perguntavam sobre o Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato já teve na lista dos livros proibidos pela igreja, né? Por quê? Então você precisa saber esse porquê, né? Monteiro Lobato, ele treina a criança para o pensamento comunista, né? São historinhas boas, né? Eu já vi muita gente falando bem do livro, né? Mas o que a gente pode deduzir é isso. Então, nesses meios a gente vai explicando, né, algumas coisas para os pais. Não dá muito assim para dar uma regrinha básica, dizer, olha, façam assim ou façam assado. E aí nós temos uma coisa mais formal, para quem tem condição, né, de estar adquirindo e ajudando também o nosso apostolado Pro Vida aqui, que é o curso Contos Maravilhosos. O que é o curso Contos Maravilhosos? Nós pegamos os good books, pegamos a lista, nós temos as aulas desses professores da Universidade do Kansas, né, nós ganhamos essas aulas do padre, traduzimos essas aulas, transcrevemos, né, e aí nós estudamos essas aulas e damos no curso. Então o curso chama Contos Maravilhosos. Nós vamos explicar os good books. Antes de entrar nos contos de fadas, a gente explica primeiro, né, em 10 aulas é só teoria sobre cultura grega, cultura romana, a Ilíada, a Odisseia. Aí os pais vão entender da onde que vêm os contos de fadas, né? Os contos de fadas, eles são mitologia para criança. Eu não posso dar mitologia para criança, eu não posso ler Hércules para criança, né? Eu não posso ler Ilíada para criança. Quem tem isso aí em casa, eu falo, jogue fora. Ilíada para criança não existe, né? Ilíada é a história do adultério, né? Então, só que esse adultério, ele é simbólico, né? Ele é simbólico, ele tem muita relação com os judeus do Antigo Testamento ali, né? Ele é simbólico. Então, o adulto, eu posso explicar por que tem aqueles adultérios na Ilíada, porque aquilo ali é um simbolismo, né? É uma guerra de corpo e alma, entendeu? Então não é um adultério de homem e mulher, é o corpo, né, traindo a alma, quando a gente se entrega às paixões. Então eu entendi agora aquela mitologia, então é isso sim, né? Aqueles deuses gregos, eles são aspectos da alma humana, diz a Jenny Harrison, né? Então aqueles deuses que castigavam são as nossas paixões. O adulto entende isso, a criança não vai entender, isso vai confundir a cabeça dela. Então, até monges fizeram isso. Eles pegaram a questão simbólica da mitologia, mas não pegaram as coisas imorais da mitologia. E eles transformaram em histórias para crianças. Isso são contos de fadas. Então, mitologia para criança não é o Hércules, a Ilíada para criança, são os contos de fadas. Então, nós damos essa explicação, primeiro introdutória, e aí depois nós vamos, né, para os livros e para os contos de fadas. Irmãos Grimm, por exemplo. O que dá para ler em Irmãos Grimm? Dá para ler esse. Né? Como que eu trabalho esse? Esse você pode trabalhar assim, assim, assado. Né? Então, esse daqui trabalha tal coisa. Então, por exemplo, poucas pessoas sabem. A Chapeuzinho Vermelho está trabalhando a puberdade. Então, ali eu vou dizer com que idade que eu vou ler, então, o Chapeuzinho Vermelho. Como que eu vou trabalhar para extrair o máximo, né, desse conto, né, na vida da criança. O Alfaiate Valente, estou trabalhando o medo da criança dormir sozinho. Então, como é que eu trabalho o Alfaiate Valente com a criança? Então, tudo isso vai ter nesse nosso curso, né, que é os Contos Maravilhosos, que, inclusive, nós estamos com o carrinho aberto. Né? O nosso curso está... Ótimo. Essa semana, né, ele está para... Está à venda, né? Está aberto e está com 30% de desconto. Depois ele vai continuar, nós não fechamos, né? A gente precisa vender esse curso o ano inteiro para manter o E apostolado onde o Pro pessoal Vida. encontra, professor? Tem na sua bio, tem onde? Eu acho que não sou eu que cuido aqui das redes sociais, né? A Alexa e o Celso. Mas aqui na bio do Centro Cultural é para ter. Na bio do Centro Cultural, né? Na minha bio não tem, né? Que o meu Instagram ele é particular, eu mesmo que cuido dele ali. Mas o do Centro Cultural, né, é o do centro mesmo. Então, na bio do Centro Cultural, né, vai um link que vai direcionar, né, lá para o curso Contos Maravilhosos. Então, ele está com 30% de desconto. Eu acho que no Hotmart dá para parcelar, né, até em 10 vezes. Então, é um curso que vale a pena. E tem uma coisa nesse curso que eu não falei que é uma coisa incrível. Os padres que nos ensinaram, os padres que nos mostraram essas coisas, eles dão aula no curso. Né? Então, eles são professores que vão explicar,
a importância dos contos de fadas, né? Um outro padre lá, que inclusive vocês conhecem, né? Ele é amigo de vocês, ele esteve aqui em casa e falou, sim, eu conheço a Déia Utiba, eles já Quem foram da é? missa lá no seminário, o Victor, Ai, Padre Victor é fantástico. sim. Então Sim, ele é um sim. dos que nos ensinou muito sobre cultura grega, né? Tem uma aula do Padre Uhum. Victor lá, no Contos Maravilhosos. E tem outros padres também, ex-alunos, né, do John Senior, na Universidade do Kansas, ex-alunos da Thomas Aquinas College. E nós estamos ainda construindo. São 50 aulas esse curso, né? São 50 aulas. Nossa, que Então, assim, riqueza. é um curso completo, né, com Uhum. base numa experiência que deu certo, né, para você não Uhum. dar qualquer coisa para o teu filho, porque não tira mais. Então, eu acho que Uhum. artes liberais, a gente tem que começar por aí, sabe? É por onde Uhum. recomendam. As referências que a gente tem hoje mundialmente, né, que são poucas, mas ainda existem, né, depois desse movimento aí dos Great Books, surgiram essas universidades nos Estados Unidos, tem também na França, né, grandes iniciativas de artes liberais, na Inglaterra tem alguma coisa também. Mas todos falam que a gente precisa, né, primeiro preparar a criança, né, e eu preparo ela com a literatura infantil, com uma boa literatura infantil. Não é só isso, Uhum. mas eu acho que isso é um bom começo, sabe? Isso é um bom começo. Uhum. Outras coisas a Uhum. gente precisaria marcar uma outra live para daí ensinar, né? Como que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar a música com a criança, a introdução à música, né? A educação Uhum. física. Então tudo isso é importante. Sim. Uhum, exatamente, porque é uma formação integral, né? Trabalhar o corpo Aham, também, a questão da educação física, ela também não é um detalhe, ela é importante ser trabalhada. A exatamente. música realmente, tudo isso vai preparando o nosso Sim, filho. Professor, só me explica, a gente já vai logo ir encerrando, até já abrir os comentários aqui. sim. No Centro Hugo de São Vitor, vocês aplicam, vocês usam esse programa de humanidades avançadas, é isso? Sim, sim, nós trabalhamos, né, no presencial e nós temos uma turma online com alunos do Brasil inteiro, né? Nós temos Hum, 120 alunos que estão no programa de Humanidades Integradas. O programa de E como Humanidades que faz para ser Integradas, aluno? no programa de Humanidades Integradas, nós convidamos. Então as pessoas começam a fazer os contos maravilhosos, até porque ele não tem custo. Né? Ele não tem custo. Então, assim, nós precisamos achar as pessoas certas para estudar com a Hum, gente o programa de Humanidades Integradas. Então, a pessoa entra no Contos Maravilhosos, ou ela entra no nosso latim, ou ela começa a ver as aulas de filosofia, que são gratuitas, né? Toda segunda-feira eu dou aula de filosofia gratuita, né? E para todos os nossos alunos e pessoas que nos acompanham. E aí a gente vai vendo que essa pessoa ela tem afinidade com o centro cultural. A gente percebe que ela está interessada em Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor. uhum. Tem alunos de E vocês aqui, ó, na live. é verdade. A Ana Ana Paula tá Paula, né? falando, Ana sou Paula aluna, graças a Deus. é aqui de Cascavel. Que bom. Que Ela é legal. uma. Ela é uma que começou por um cursinho nosso de 3 dias, né? E aí ela foi entrando em todos os nossos cursos e a gente convidou. A Aline Pestargino também é aluna, a Nádia, Que né, também é legal. aluna. Aí, ó, um tanto de E agora gente. começou a aparecer, né? Bastante Uhum, aluno que aí. legal. Sim, desculpa, eu lhe Então, cortei. então os alunos para o programa de Humanidades Integradas, eles são convidados, né? Ele não é um curso aberto. A pessoa entra por Uhum. outros cursos nossos e aí quando a gente chama ela para ser sócio, vir estudar com a gente num grupo fechado, né? O programa de Humanidades Integradas, onde nós estudamos os clássicos gregos, os clássicos romanos, os clássicos medievais e os clássicos contemporâneos, né? Hum, E aí a gente fecha, né, o programa que foi o mesmo programa, inclusive a gente usa as mesmas aulas lá da década de 70 da Universidade do Kansas. Agora choveu aluno aí, né? aham. Deixa eu ver o Que bom, aluno. que bom que o pessoal está assistindo, Legal. porque às vezes, por já ser o professor deles, eles pensam, eu já sei tudo que ele está falando, né? É sinal que ainda Muito bom. tem mais para Fiéis, aprender. vieram acompanhar o É, mestre. Ouvir beber mais um pouco.
Sou de Guarapuava. Olha, eu também sou de Guarapuava, Marcele. Eu estou em Foz do Iguaçu, mas também sou de Guarapuava. Que legal. Tem um monte de gente aqui querendo humanidades integradas, professor. Ah, sim! A minha esposa falando que conhece a Marcele, que morava na mesma rua da casa dela. Olha só, mundo pequeno, viu? Aí, ó. Seguidora da Deia. Seguidora sua. Então, Né? ah, Achou a é? gente Que aqui. legal. Então, que ótimo, professor. Então, professor, olha, o pessoal aqui está falando, agradecendo muito pela live, gostando muito, gente que chegou depois falando que vai assistir. Realmente, peguem desde o início, tá, gente? Porque é um tesouro. E, assim, muita gratidão ao professor por mesmo nessa gripe, congestão Pois é. nasal, né? Tadinho, deu aí umas paradas no meio da live, mas conseguimos fazer, enfim, né? Era para termos Que feito feio, né? há 2 semanas atrás essa live, mas a nossa internet aqui bugou. Semana passada veio o rapaz olhar a nossa internet, a antena estava frouxinha, frouxinha, para um lado lá descambado, lá, não sei como é que ainda estava tendo sinal. Aí ele arrumou, e aí, graças a Deus, conseguimos fazer. Aí o professor com gripe quase que não sai a live hoje, Que mas coisa, né? realmente precisávamos, né, desse conteúdo muito bom, professor. Quero agradecer muito. Né? Poderemos marcar mais para frente para falar Sim, sobre outras realidades que dizem respeito aí às artes liberais também, a aplicação do sim, trivium, do quadrivium. Também, quem sabe, um sobre os clássicos, a diferença entre sim, esses clássicos gregos, romanos, medievais, contemporâneos, né? sim. Porque quando se fala clássico, a gente junta tudo num balaio, mas na verdade tem uma diferenciação entre eles, um momento certo de trabalhar cada um. Também podemos fazer mais para frente, quem sabe, uma live a respeito disso, tá bom, Sim. professor? Muito bom. Quero agradecer muito a companhia de todo mundo também e deixar que o senhor faça também as considerações finais, convidar o pessoal para conhecer aí o Centro Hugo de São Vítor. Pode fazer aí as suas palavras finais, professor. Tá bom, muito obrigado. Quero agradecer primeiro a Deia, né? E o Tiba, foi por meio do Tiba, né? Eu conheci o Tiba no Rio de Janeiro e é um cara assim, né? Das personalidades que tem na internet, o Tiba é um cara que eu admiro muito, né? Chegou aqui, ó, o mineiro. Fala Esse, não, que ele vai ficar ah, todo. E aí, grande e aí, Robson? Tiba, eu Tava tava falando acompanhando lá, contigo, né? esse Tiba que a gente vê aqui na internet é o mesmo Tiba que a gente via na Canção Nova e é o mesmo Tiba que a gente conversa, né, quando encontra ele. Então é um cara autêntico, né, que não é uma estrela feita, né? É um cara de verdade, assim, um exemplo de pai, exemplo de católico, Ele é mesmo. né? Então eu quero agradecer, né, muito vocês aí por toda a ajuda. Não é agora que vocês estão ajudando o Centro Cultural. O nosso primeiro livro, o Tiba nem lembra mais, né? Mas o Leonardo, do Cidade de Deus, falou para a gente tava com o livro encalhado. Ele falou, cara, fala com o Tiba. E aí, na época, eu mandei um e-mail para o Tiba e ele pegou e divulgou o nosso livro lá, né? Ajudou a vender o Princípios Fundamentais de Pedagogia do Hugo de São Vítor. Né? Uhum. Então, a gente agradece muito vocês, agradeço todo mundo aqui, né, que acompanhou a live, os alunos que acompanharam, e tem mais uma coisa que eu queria falar, mas eu não estou lembrando agora, acho que é a gripe. Ô, Robson, eu também quero agradecer vocês, viu? O Instituto tem sido fundamental nesse processo de conduzir as famílias para a boa educação dos filhos. A gente divulga com todo gosto, porque a gente sabe. Eu tenho um pouco de receio para divulgar algumas coisas que eu vejo sobre os clássicos, artes liberais. Mas se tem duas pessoas que eu confio que eu posso divulgar sem problema nenhum, que são vocês e o professor Leonardo Penitente. São duas pessoas Olha só. que eu confio no trabalho, eu sei que vocês conduzem a coisa para o jeito certo. Porque eu percebo também assim, nos clássicos, nos mitos, principalmente na mitologia, dentro dessa linha, se não for bem conduzido, Sim, você pode levar a uma educação ao paganismo, conduzir os exatamente. filhos ao paganismo, de verdade. Uhum. Então, e vocês fazem um trabalho muito bem, porque vocês conduzem muito bem a coisa.
né? E tirando sempre a analogia com o cristão, com a revelação, porque todo esse trabalho feito por povos que não tiveram contato com a revelação e não tiveram contato com a intervenção de Deus na história, mas que, como diz a própria igreja ensina, que foi tudo uma preparação para a própria revelação, né? Sim, Todo esforço humano que foi feito, né, de maneira reta, genuína, preparou para a revelação divina. Porque o anseio do coração humano permanece o mesmo. Então, quando você vê exatamente. homens na história extremamente honestos, que buscaram a verdade sem saber que ela era o Deus único, esses homens deram pistas para nós da revelação, porque acabaram, de certo, revelando o anseio humano que corresponde exatamente àquilo que Deus veio revelar depois, né? Então, quando você olha para a história passada, quando você vê toda a trajetória dos mitos, da tentativa de expressar aquelas crenças, você percebe, opa, olha lá, a sede do homem em buscar aquilo que o Senhor veio depois e revelou, né? E veio como uma preparação para toda a revelação. Uhum. E vocês fazem isso muito bem. Então, aqueles que estão seguindo aqui, acompanhando essa live, dá um clique aí no perfil deles, Hugo de São Vito, Centro. Centro Hugo de São Vito. Vale a pena segui-los, viu, pessoal? Tá? Vocês que são pais, preocupam com a educação e a formação dos filhos, né, nas questões do ensino clássico, das artes liberais, de tudo que tange a intelectualidade, a preparação, a boa formação da intelectualidade, né, e toda essa analogia com o sagrado, com a revelação. Então, são pessoas que são autoridade hoje no Brasil para falar sobre esse tema, né? Então, vale a pena seguir. Centro Hugo de São Vitor, @Centro Hugo de São Vitor. São perfis, tem coisas que não dá para não seguir, não dá para a gente não estar junto. Nós que somos preocupados com esse tema, estamos aqui preocupados com isso, nós temos que ter referências. Esse pessoal é referência. Então fica a dica aí. Agradeço também ao professor pela live, né, com a Deia. Foi um presente para todos nós. Eu acompanhei do lado de lá, no outro como, né, a live, e vi que é fundamental, é fenomenal. Então, estamos juntos nessa luta que é o esforço de todos nós. Nós queremos levar os nossos filhos para o céu. Isso aí. E eu vou deixar Bom, salvo sim, viu, pessoal? O pessoal tá pedindo aí. Ela vai ficar salva aqui no meu Instagram. Então divulguem a live também, né? Mandem aí nos stories de vocês, divulgando a live, para que também outras pessoas tenham acesso a essa riqueza que foi o conteúdo dessa live, tá bom? Professor? então, muito obrigado mais uma vez, né? Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem pelas famílias, né? O trabalho de ser exemplo, né? Isso não é fácil, isso é árduo, né? É um peso, né? É uma cruz que vocês carregam aí, mas que carregam com muita alegria, né? Porque tem aí com vocês a Virgem Maria, né? Tem Amém. com vocês aí, né, o céu inteiro, né, ajudando vocês a carregar essa cruz, né, de ser referência. Eu conheço muita gente que assumiu a educação dos filhos depois de conhecer Deia Itiba, né, depois de começar a seguir Deia Itiba. E a gente fala muito de homeschooling, explica muito a teoria. Agora, vocês são isso, né? Vocês são isso, é a vida de vocês. Então, o que a gente leva tempo para explicar em um curso do que é o homeschooling, das vantagens do homeschooling, basta uma família olhar para vocês, né? E ela vai entender tudo. Então, para nós foi uma honra, né? Fico muito feliz também, né, de estar aqui com vocês e de aprender também, né? A Deia é muito informada, né? Eu vejo as lives da Deia, eu vejo assim, como é que ela entende tanta coisa, né? Capaz, Ela é professor, tenho que estudar mega, tanto. Até mega Inclusive, estou informada, né? esperando um convitinho aí para entrar nessa turma aí que recebe convite para ver se eu aprendo mais. Até Ó, craque. tô jogando, ó. Não, Me chama. E tem não, tá memória boa. convidada já. Tá convidada para o PHI já. Você pode entrar.
Então tá Tá feito o bom, então tá convite. bom. Aham. Vamos acertar isso aí nos bastidores. Tá bom. Aham. Obrigada, viu, professor? Um abraço para Obrigado, sua então. esposa aí Deus também. abençoe. Vamos Deus terminar com abençoe uma. vocês. E boa Vamos terminar com recuperação aí, uma. viu? Obrigado. Vamos terminar com uma oração. A minha esposa está Vamos. agradecendo o abraço aqui também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Amém. Espírito Santo. Se verem o Padre Amém. Lucas aí, mandem um abraço da gente para ele. Sim, De vez em vemos quando ele ele todo aparece, domingo. de vez em quando ele aparece em Guarapuava. Em Foz ele nunca veio, mas como a nossa Aham. família é em Guarapuava, então tem notícia dele ali, né? Sim, Ele vem ele na tem fazenda, amigos, ele ele vem na passa ali. fazenda de um amigo ali, Isso do aí. Edjovano, Aham. da Didi, aham. Isso Manda um aí. abraço para A ele. gente encontra com ele todo domingo. Às vezes, no meio da semana, ele aparece aqui também. Que Tá bom, maravilha. professor? Uma santa noite aí. Obrigado, Deus abençoe. Valeu, Tchau, Timara. Muito pessoal. obrigado.